Olá para você que acompanha o nosso Jornal 104 FM. A gente chega com informações e agora com uma entrevista muito importante para você que está nos acompanhando. A gente vai conversar com a doutora Lúcia Lara, que está participando de um programa muito especial lá em Ribeirão Preto. Doutora Lúcia, que é nossa conterrânea e também participa nesse final de semana de uma reportagem lá no Fantástico da Rede Globo. E para falar sobre o assunto que ela vai tratar lá no Fantástico e também o que ela tem feito em Ribeirão Preto, a gente conversa com ela a partir de agora. Doutora Lúcia, boa tarde, bem-vinda ao Jornal 104 FM. Obrigado por falar com a gente. É um prazer muito grande estar aqui falando com Piauí, Capitólio e região. É um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar a nossa experiência. E bom, o prazer é nosso e para a gente começar, eu gostaria que a senhora fizesse uma breve apresentação do seu currículo para a gente. Henrique, eu sou ginecologista e obstetra, eu tenho área de atuação em sexologia. E aqui em Ribeirão Preto eu coordeno o Serviço de Saúde Sexual do Centro de Reprodução Humana da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e sou presidente da Comissão Nacional de Sexologia da FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Muito bom. E já que estamos falando desse assunto que a senhora entende muito bem, o que motivou a senhora a se especializar, não só na ginecologia, mas também na saúde sexual e na terapia sexual? Em 1993, eu fiz um curso de especialização em saúde sexual, sexologia, porque eu observava que no consultório havia uma prevalência muito grande de queixas sexuais das mulheres e também, assim, queixas sexuais relacionadas aos parceiros. E então eu me interessei e depois pude ver que na literatura 49% das mulheres brasileiras têm queixas sexuais e 33% dos homens também têm queixas sexuais. Achei relevante o tema e me aprofundei, e realmente hoje a gente está atuando nessa área, na questão aí do ensino, ensino médico, nessa área, na pesquisa que nós fazemos aqui, e também na assistência, onde temos os ambulatórios que cuidam da saúde sexual dessas pessoas. Temos uma equipe grande trabalhando, e temos a residência em sexologia, que é uma área relativamente nova no Brasil, que a gente conseguiu, com a equipe muito boa de trabalho, a gente conseguiu desenvolver. Muito bem. E como que surgiu, doutora Lúcia, a possibilidade dessa sua participação no Fantástico, que vai ao ar nesse próximo domingo, dia 12, para falar desse tema? Então, realmente assim, a relevância, a importância que existe essa temática, não no sentido só de dar um conforto e um cuidado à saúde sexual da mulher, mas também uma possibilidade de conversar sobre este tema que é de tão importância para o ser humano e que é pouco explorado, na verdade. A questão sexual ela é vista assim, de uma maneira muito superficial, não tem sido assim dado o verdadeiro valor, a verdadeira importância para essa área do conhecimento, e que é muito importante para a saúde. Para você ter uma ideia, este ano está havendo um movimento aí da Organização Mundial de Saúde no sentido de promoção da saúde sexual das pessoas como sendo um bem maior do ser humano. Tá? Saúde sexual significa pessoas que têm uma vida sexual saudável, livre de qualquer doença, livre de qualquer queixas, e que ela pode ser promovida, ela pode ser melhorada de acordo com protocolos que são oferecidos aí por médicos aqui no Brasil, por médicos ginecologistas, porque essa é uma área de formação dos ginecologistas. Sim. Então, há uma necessidade muito grande de profissionais que atuam neste tema. Muito bem. E aí você gravou a sua participação junto com a Renata Ciribelli. O Fantástico se interessou justamente para dar uma ênfase importante a essa área da saúde, da mulher e do homem, que realmente ela é muito mal conhecida, ela é pouco conhecida, e muito mal assim avaliada
do ponto de vista profissional, porque nós temos poucos profissionais no Brasil e também então e como é um tema muito ligado aí ao tabu, quer dizer, um tema proibido, ele ficou a saúde sexual ficou muito assim à deriva, né? Sem uma a questão do ensino nessa área ficou muito prejudicada por causa desse tabu. Sempre teve-se medo de falar sobre a questão sexual, porque sempre foi levado para o lado do erotismo, um erotismo não saudável, né? Evidentemente, existe erotismo dentro da saúde sexual, quer dizer, todo o conteúdo da nossa função sexual é erótica, porém, o cuidado a esse tema ele ficou exclusivamente assim baseado não no conhecimento, não em pesquisas, né, mas muito mais assim no conceito popular realmente do que seria importante, né, para a vida sexual das pessoas. Então, assim, do ponto de vista profissional, foi isso que chamou a atenção aí e tem chamado, né, das áreas de comunicação aí, das mídias sociais, a importância desse tema, mas dentro de uma perspectiva tanto de médica, né, como da psicologia, e também baseado em estudos, baseado em trabalhos científicos. O Fantástico nos procurou, ficou aqui um tempo no nosso serviço, que nós temos um ambulatório grande, né? Nós temos um serviço realmente bem grande, com vários ambulatórios, e fez essa matéria e levando em consideração a importância que tem para o tema, e realmente com o intuito de levar informação de que essa área, ela atualmente no Brasil, ela é vista de uma forma e tratada de uma forma muito respeitosa, tá? Onde profissionais de saúde ouvem a queixa sexual da mulher ou do homem e conseguem trabalhar dentro todas as queixas baseadas aí em estudos, em pesquisa científica, sem assim ficar voltado aí para o conhecimento popular do que seria, né, uma disfunção sexual, tá? Então, assim, a gente sai dessa questão aí de um tema que é muito ligado ao tabu para um tema que atualmente é científico. Pois é, quando a senhora menciona essa questão do tabu, dos estigmas, né, que são relacionados à saúde sexual no Brasil, como é que a senhora enxerga essa necessidade, né, de quebrar esses estigmas, de quebrar esses tabus? A questão é o seguinte: tudo que é desconhecido, né, ele fica sujeito aí a interpretações não profissionais. E quando há essa interpretação não profissional do problema, isso dá margem a que as pessoas comecem a trabalhar o tema de uma forma assim, dentro do que a pessoa pensa, dentro do que ela imagina, e não dentro do que é realmente um conhecimento científico e profissional. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o desejo, né? Uma pessoa que tem uma redução do desejo sexual. Antigamente, isso era tratado assim de uma forma bastante informal, né? Às vezes com o uso de medicamentos aí, populares, né? Como determinados medicamentos que não têm nenhum efeito de verdade sobre a função sexual, sobre aquela queixa da pessoa. E isso, o que acontece? Isso há um descrédito em relação ao tema. Hoje nós sabemos, hoje a sexologia no Brasil, ela é um tema, ela é uma área da medicina que é extremamente respeitada. Todos os congressos médicos de ginecologia sempre têm mesas, né, de profissionais que vão tratar sobre esse tema com o maior respeito, baseado em conhecimento científico. Só que ele é pouco divulgado, então os meios de comunicação precisam divulgar isso para a população, porque os médicos sabem, mas às vezes a população não sabe buscar esse cuidado, porque ela não sabe nem como perguntar para um médico sobre o problema que ela está passando, né? Como é que ela chegaria no médico, né, com esse tipo de queixa?
Para você ter uma ideia, né, somente 30% dos ginecologistas perguntam sobre a função sexual da mulher. O ginecologista deveria fazer uma pergunta dessa para todas as mulheres, porque está dentro da área dele. O que acontece é que não existia antes protocolos para cuidar da saúde sexual da mulher. Né? E hoje, a partir do momento que a gente entrou com a missão, e realmente isso foi dado para a gente, para mim e para a minha equipe, como uma missão de fazer com que essa área ela se desenvolva no Brasil, né? E a gente conseguiu isso porque nós estamos amparados por importantes instituições, né, e sociedades, como é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né, o MEC, o Ministério da Saúde, né, e mesmo a Faculdade de Medicina aqui, a gente tem todo esse amparo, onde permite que a gente faça pesquisas, que a gente atenda as pessoas e que a gente ensine para os médicos como eles devem atuar, o que eles devem perguntar para uma pessoa a respeito da sua função sexual. Nós temos vários estudos já publicados, né, em revistas internacionais que saíram daqui do nosso trabalho, e também em revistas brasileiras, vários capítulos de livros, e isso dá uma credibilidade aí à nossa área. Hoje, uma mulher não precisa mais ter vergonha de perguntar para o ginecologista ou de dizer ao ginecologista que ela está com uma dificuldade sexual, que hoje nós temos protocolos desenvolvidos para cuidar dessas pessoas. Há uma deficiência no Brasil em termos de cuidado à saúde sexual do homem. Vejam que 33% dos homens têm disfunções sexuais, né? E, infelizmente, pouquíssimos profissionais no Brasil, urologistas, têm esse tipo de formação. A ginecologia está bem avançada nessa área. E por quê? A sexologia é uma área de atuação da ginecologia e corresponde ao 4º ano de residência médica da ginecologia. Certo? Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 104 FM com a doutora Lúcia Lara, que é ginecologista e uma especialista na área de saúde sexual e terapia sexual. Doutora Lúcia, a gente comentava com relação aí a essa importância, né, de se fazer presente essa educação sexual na sociedade, e eu gostaria que a senhora comentasse também, né, sobre, de fato, essa importância dessa educação sexual, principalmente aí na prevenção dos problemas de saúde sexual, e que iniciativas, né, seriam eficazes aí que a senhora leva em consideração para serem aplicadas. Tão temidas educação sexual nas escolas, na verdade, esse é um trabalho que mundialmente é consagrado, né? Por quê? A pulsão sexual, quer dizer, o nosso mecanismo de desejo sexual, de prazer sexual, ele é um mecanismo que ele é extremamente potente, né? E também ele foi feito para que a nossa espécie realmente continue a existir. Se este mecanismo for quebrado, de interesse sexual ele for quebrado, o ser humano, a nossa espécie, vai ser extinta. Porém, ele é um mecanismo tão poderoso que ele começa aí na nossa puberdade, né, e ele vai se desenvolvendo e realmente ele se torna presente na nossa vida até a nossa morte. Então, o mecanismo de pulsão sexual, de interesse sexual, ele é inato, é do ser humano, entenderam? Então, é para que haja realmente a perpetuação da espécie. Porque se fôssemos todos com redução do nosso desejo sexual, da nossa vontade de interagir com as pessoas sexualmente, a nossa espécie seria extinta. Bom, só que esse mecanismo ele precisa de modulação, isto é, ele precisa ser educado, porque instintivamente o ser humano ele teria relações, com várias relações sexuais, independente, né, de qualquer situação, de uma condição que realmente possa reduzir essa pulsão sexual. Então, a educação sexual ela faz isso. Ela ensina, seria ensinar para adolescentes
e mesmo crianças, mas evidentemente essa educação sexual para a criança, ela não é oferecida diretamente para a criança, e sim para os pais e professores. Essa é a nossa proposta, que a gente está trabalhando aqui, né, na região de São Paulo e de Ribeirão Preto, e de que a gente faz a educação sexual dos pais, né, e dos professores, no sentido de que eles ensinem corretamente a forma de lidar com essa pulsão sexual que vai crescendo a partir aí de 9, 10 anos de idade. Porque isso precisa ter um controle educacional, tá? Sim. Acontece, então, assim, não, pelo contrário, né? A gente sabe, todos nós sabemos, que a exposição de crianças e adolescentes a um conteúdo sexual inadequado para a idade, ele é altamente pernicioso, isso não pode acontecer. Então, a proposta de educação é exatamente isso, ensinar para pais e professores, que são as pessoas que realmente convivem com a criança e com o adolescente naquele momento, num período crucial da vida, que é de desenvolvimento deste nosso mecanismo de motivação sexual e de recompensa. Tá? Então, de trabalhar no sentido de lidar bem com esse momento. Por quê? Com essa pulsão sexual, de lidar de forma adequada. Isto é, a não exposição de jeito nenhum de criança a nenhum conteúdo sexual, que não pode isso. Sim, sim. Então, essa é a base da educação sexual. Tá? Agora, para adolescentes, não adianta trabalhar aí a abstinência sexual, não adianta trabalhar somente preservativo, somente risco de infecção. É preciso ter um diálogo aberto, porque a pulsão sexual, neste momento, existe. Tá? Então, assim, é tudo o contrário do que se pensa de uma educação sexual, de ser algo, ou de ser algum meio de erotizar. Pelo contrário, né? É de modular, quer dizer, de controlar essa pulsão. Então, a gente tem trabalhado, nós temos projeto aqui, já trabalhamos em outros projetos e já conseguimos publicar. São Paulo, o estado de São Paulo está um pouco mais avançado, mas a gente ainda tem muitas barreiras para a gente construir aí um projeto que seja um projeto de educação sexual que seja de uma abrangência nacional. É isso que nós precisamos. Porque quando não tem educação sexual, sabe-se que aumenta o risco de gravidez, né, não programada ou mesmo indesejada, e também risco de abuso sexual infantil, que aumenta muito porque a criança se expõe, porque os pais, às vezes, não são alertados para esse risco, né, das crianças. Perfeito. Doutora Lúcia, a gente sabe que o tema ele é muito extenso, mas eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, né, pelas informações fornecidas, eu tenho certeza que é de grande valia, e esse assunto será retomado sim em momento oportuno aqui no nosso Jornal 104 FM, inclusive já fica o convite para uma nova participação da senhora aqui com a gente, dessa vez, por que não, respondendo perguntas pontuais. A gente pode abrir aqui o leque para os nossos ouvintes, para que eles possam questionar, levantar questões, para que nós possamos debater por aqui também. Eu agradeço muito essa participação e gostaria de deixar aqui uma mensagem, né? Que eu e minha equipe, nós trabalhamos com o núcleo duro da sexualidade humana, isto é, com função, com disfunção, com a compreensão do comportamento sexual humano, com a necessidade que a gente vê de ajudar as pessoas que têm problemas nessa área. Trabalhamos com pessoas que sofreram violência sexual e violência doméstica, de todos os tipos, que a gente sabe que isso pode acontecer, e realmente dizer para as pessoas que é possível resgatar, sim. Converse com seu ginecologista. Se ele não souber te ajudar, ele vai te encaminhar, seja para um psicólogo, seja para um terapeuta sexual, seja para um outro ginecologista que tenha tido treinamento a respeito dessa área. Me coloco à disposição e peço encarecidamente aos pais e aos professores
que dê um crédito a uma educação sexual que seja de cuidado para as crianças, para que elas não sejam expostas a conteúdo sexual inadequado, e também para os adolescentes que precisam encontrar meios de modular, ou seja, de trabalhar com essa pulsão sexual, que não depende da vontade deles, e sim de um processo aí de hormônios, de onda hormonal, que vem realmente para ativar esse centro sexual que está lá no nosso cérebro. É um prazer muito grande, estarei aqui quantas vezes forem necessárias para esclarecer a respeito desse tema tão importante na vida de todo mundo. Agradeço aí a 104,3 FM, a nossa querida, né? Veja, 40 anos agora, por essa oportunidade, parabenizar por colocar esse tema no ar sem medo, sabendo que a gente é de uma forma responsável, a gente coloca essa temática na mesa para ser discutida. Obrigada. Bom, a gente que agradece, doutora Lúcia, estamos sempre à disposição. Bom, e para você que está nos acompanhando, Jornal 104 FM, sempre um compromisso com a verdade.